Daniel capítulo 10, a partir do verso 12. Eu quero compartilhar com a igreja algo que Deus tem ministrado ao meu coração durante toda esta semana. Eu estou fazendo a leitura do livro de Daniel novamente e também junto com 1º e 2 Samuel. Deus colocou isso no meu coração e eu tenho já 2 semanas mais ou menos meditando nesses 3 livros, né? 1 Samuel, 2 e Daniel. Não é porque combina o El não, gente. É porque eu fui achando versículos, né, que um testificava no outro. E eu uso uma Bíblia. O pastor até estava falando com o pessoal de seminário, se eu não me engano, que é a Bíblia Thompson, que é referência bibliográfica. Ela te obriga a estudar um pouco mais do que uma Bíblia comum, que já tem o comentário próprio. A Thompson, ela não dá essa informação. Você se obriga a pesquisar, a ver o texto e o contexto, e isso aí às vezes linka uma realidade que a gente acha que foi muito longe uma da outra, porque a Bíblia ela não é escrita por uma ordem cronológica normal. A gente acha que começou a escrever Gênesis e terminou em Apocalipse. Não, existem fatos históricos que compõem a Bíblia que a gente vai conseguir contextualizar um livro no final do Antigo Testamento com um livro no início do Antigo Testamento. Então não tem essa ordem igual a gente lê o capítulo 1, capítulo 2 de um livro. E essa Bíblia Thompson, ela te obriga muito a pesquisar. E eu tenho meditado muito no livro de Daniel. Eu quis entender um pouco a história dele. Eu quero compartilhar algo que Deus ministrou nesse capítulo 10. Quem assistiu a live hoje, 6 horas da manhã, levanta a mão. Gente, eu estou acordando todo mundo 6 horas da manhã, Eu estou me acordando 6 horas da manhã, gente. Não, eu tenho que acordar meia hora antes, né? Mas eu tenho falado e amanhã também vou falar um pouco mais de Daniel na live, que é a live de oração, né? O poder da oração em todas as nossas manhãs. E até Jesus permitir, eu estarei de terça a sexta fazendo essas lives às 6 horas da manhã. É um horário que me cabe fazer, que dá para eu estar fazendo. E Deus realmente me abençoa absurdamente também. Eu não só libero palavras sobre a vida de vocês, mas eu sou muito abençoada também. Diz assim, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se depôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias ou nos futuros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Você pode se assentar? Daniel escreve sobre o final dos tempos, né? Na realidade, a última profecia de Daniel antes de morrer, ele preveu o futuro. Hoje nós estamos vivendo uma fase em que alguns profetas, eles falam de coisas que são muito lógicas, e para que eu possa ter uma compreensão de que realmente é um profeta, eu faço muita questão de que o profeta fale de coisas que não são lógicas. Eu falo, olha, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te levantar. Gente, Deus tem uma obra, irmão, na vida de todo mundo. Mas Daniel era um jovem que no capítulo 2 e 3 do livro de Daniel, fala que Deus revelava para ele segredos ocultos e escondidos. E a partir disso aí, desta fama de Daniel, Deus começa a levantar ele de forma forte e poderosa. E Daniel foi um dos poucos profetas que a Bíblia diz que passou o seu tempo de ministério profético vivenciando em mais de um rei.
às vezes a gente lê a história de Daniel, o missionário Leandro, e não temos ideia, missionário Mateus, do que Daniel enfrentou, Marcelo, do tempo que Daniel teve que lidar, pastor Josmar, com situações difíceis. Nós sabemos que Daniel era um jovem judeu, que foi criado até os 17 anos de idade, no clero, no lugar de importância, num grupo social elevado, era príncipe. Ou seja, Daniel não era de qualquer linhagem, irmã Eli, ele tinha uma história de educação, ele tinha uma história de relacionamento com Deus. Não foi as questões circunstanciais, Kelly, que levou Daniel a orar. Daniel cresceu em oração. Ele tinha uma vida de comunhão, ele sabia o que ele queria da parte de Deus. E diz a palavra do Senhor que aos 17 anos, uma fatídica situação ocorre na vida de Daniel. Diga para quem está do seu lado, muitas vezes, coisas vão acontecer que fogem ao seu controle. Não é porque você serve a Deus, aonde o inimigo muitas vezes pega muita gente, missionária Silvane, ele pega muita gente porque ele bota na sua mente, não sei como que ele consegue, mas ele já conseguiu fazer isso até comigo. Mesmo tendo aí 48 anos de evangelho, eu vou dizer que muitas vezes o inimigo já me pegou a eu questionar por que que isso aconteceu, se eu estou fazendo tudo certo. Isso é um fator que desanima a gente. Eu estou compartilhando de algo que já veio no meu coração em alguns momentos da minha vida. De eu não conseguir ter uma resposta para aquilo que aconteceu, para aquilo que nós estamos passando, aquilo que eu passei. E muitas vezes a gente acha que, não, poxa, eu não tenho resposta, então eu desanimo, eu enfraqueço, eu me abato, eu saio do contexto espiritual, eu vou fazer outras escolhas porque eu faço tudo certo. Isso me aconteceu. Parece que a história de Daniel, na visão de muito crente, ela aconteceu depois que Daniel foi para a Babilônia viver ali. Ele foi deportado, ele foi levado, ele foi arrancado, ele foi despatriado, ele foi tirado do meio da sua família, da sua casa e levado para a Babilônia. Num dos piores momentos, do pior rei, um dos piores reis estava sobre o império babilônico, que era Nabucodonosor. A gente sabe o quanto a Bíblia fala da crueldade desse homem. Agora você imagina Daniel, 17 anos, fazendo tudo certo, missionária Fran, servindo e seguindo ao Senhor. Um jovem bom, de boa família, íntegro, um jovem que tinha uma comunhão através da oração, porque muito crente só vai orar depois que vai para a questão circunstancial de Babilônia. Daniel não, Daniel já tinha uma vida de oração, quando ele ainda não havia sido levado, capturado. No original você vê essa palavra sendo utilizada. Daniel foi capturado pelo rei da Babilônia, porque ele se destacava como príncipe, como um bom filho, como um bom servo lá no meio da sua família. E muita gente pode achar que a história de Daniel dá-se depois dos 17 anos, que é a idade que ele é arrancado da sua pátria, e ele é levado para a Babilônia, para o reinado do rei Nabucodonosor. Aí lá Daniel passa luta, passa dificuldade, e ele se coloca em oração 3 vezes ao dia, negativo. A Bíblia diz que Daniel já fazia isso antes que ele enfrentasse luta. Daniel já estava, ele já tinha uma vida de comunhão, ele já tinha uma vida de entrega, ele já tinha uma vida de oração. O hábito de Daniel lá no reino da Babilônia era um hábito que Daniel tinha, que ele já carregava com ele antes de enfrentar o reino da Babilônia. E aí a gente questiona, poxa, um garoto tão dedicado, tão voltado às coisas de Deus. É o Douglas que está aí atrás. Menino, quanto tempo! Esse menino, quando era criança, ficava atrás de mim na classinha.
Impressionante, tempo passa, né? Se ele já está velho, eu estou o quê, Douglas? Quase morrendo. Seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Era muito engraçadinho ele ficava com uma Bíblia, né? Ele via, impressionante como o tempo passa, né? Viajei agora, voltando aqui, gente, para Daniel. E quando Daniel, aos 17 anos, é arrancado e levado cativo pelo rei, aí a igreja do Senhor diz, aí Daniel se pôs em oração. Dificilmente, pastor Josmar, alguém vai estar na live 6 da manhã, Rodrigo, clamando ao Senhor, se não tiver numa furada, gente, precisando de solução, libertação para os filhos, transformação de família. Mas eu quero crer também que há pessoas que têm esse hábito de orar, mesmo quando a resposta de muitas coisas que você já pediu já tem acontecido. Eu ouvi hoje um rápido testemunho da live, dizendo, pastora, ano passado quando a senhora fazia as lives, eu fiz uma lista com 7 pedidos. Pastor, e de verdade, os 7 pedidos aconteceram. O último foi agora no mês de fevereiro desse ano. A pessoa me relatou isso. E ela mandou o print para mim daquilo tudo que Deus, que ela havia colocado, Michele, como pedido de oração durante as campanhas. Lembra? 21 dias de oração, 12 dias de oração por 12 meses de milagre, né? A gente fez muito isso nas lives. E eu perguntei, por que você então continua? Ela falou assim, porque agora, pastor, eu estou agradecendo ao Senhor. Aquilo me fez ficar muito feliz. Falei, poxa, que legal de saber que tem uma pessoa acordando às 6 horas da manhã para orar comigo, através da rede social, que pode ser utilizada para bem, para benefício, e essa pessoa está agradecendo ao Senhor. Então tem outros Daniéis, pastor Paulo, no nosso tempo atual, gente que gosta de orar, gente que sabe que pode até ouvir um não de Deus em relação a um pedido, mas o que te impulsiona não é o que Deus faz, é quem Ele é. É quem Ele é. E Daniel, ele era esse nível de pessoa. Ele era esse nível. Confesso que nos estudos pesquisei sobre uma falha, uma queda, um erro de Daniel. Você sabia que a Bíblia não traz nenhum? Não estou dizendo que não os houve, que não aconteceu. Não estou falando isso, mas a Bíblia não quis dar destaque, porque a integridade de Daniel era tão grande que Deus poupou qualquer tipo de apontamento. Deus apontou espinho na carne de Paulo, mas Deus não expôs nenhum tipo de desqualificação como profeta de Daniel. Que coisa linda. Falei, meu Deus, a vida de Daniel foi virada de cabeça para baixo aos 17 anos de idade, quando ele é levado para a Babilônia. E eu coloquei alguns pontos aqui que me chamaram muito a atenção em relação à história de Daniel, aquilo que Deus ministrou. E nós lemos um dos textos mais poderosos, mais incríveis. Ele foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado para servir à corte do rei babilônico. E aí a gente se depara aqui com o capítulo 12, capítulo 10, verso 12, que quando um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos, aqui já estava findando o tempo de Daniel. Ele ia começar a declarar suas últimas profecias a respeito de coisas futuras. Mas você sabe, missionário Leandro, Castelano, porque tem o Rodrigues e tem o Castelano. O que eu descobri lendo sobre Daniel, que quando Daniel foi levado, preste atenção, ele foi levado aos 17 anos. Você sabe com quantos anos Daniel teve a experiência de livramento da cova? Aos 80 anos de idade. Aí você para e pensa, meu Deus, o garoto foi arrancado aos 17 anos da sua origem. Ele foi levado cativo, ele foi levado pelo rei Nabucodonosor. E quando chega o episódio da cova, Dario, que era o outro rei,
que estava ali no comando da Babilônia, deu a ordem para que ele fosse lançado na cova dos leões, mesmo sabendo que Daniel era justo. Por favor, é disso que eu quero falar hoje aqui. Eu preciso desmistificar que alguma coisa está dando errado na sua vida, porque Deus está te castigando. Para de besteira. Porque nós crentes enfiamos isso na cabeça, e muitas vezes, por enfiarmos isso na cabeça, desanimamos na caminhada. Eu caminho e aí vem. Ou então alguém que não conhece a sua história, não sabe que aos 17 anos Daniel foi levado injustamente para dentro do reino da Babilônia. E aos 80 anos Daniel enfrenta de um outro rei, um edito, um mandado, uma ordem que foi selada. E detalhe, pastor Paulo, sabe por que isso aconteceu, pastor Josmar? Porque tinha um grupinho de gente que não gostava da inocência de Daniel. Aí eu penso, Sheila, aí eu penso, Carlos, mas Deus sabia da inocência de Daniel, porque no capítulo 10, verso 12, diz assim: Daniel, eu vim por sua causa. Eu penso que se Deus fosse fechamento de Daniel, Ele não teria permitido que um grupo de invejoso armasse contra Daniel, falasse a respeito daquela dobra de joelhos 3 vezes ao dia, que durante um período não poderia ser feito, porque nenhum joelho poderia se dobrar naquele período, a não ser que fosse diante do rei da Babilônia. Aí eu penso, por que Deus não defendeu Daniel antes da cova? E talvez você esteja sentado aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sou perfeito. Senhor, às vezes eu dou mole. Senhor, eu tenho pecado, Pai. Mas Senhor, eu estou me esforçando. E por que o Senhor não vem e faz o que eu estou te pedindo? Porque nós não estamos falando de um tempo comum. Estamos falando que quando chega aqui no capítulo 10, depois de tantas experiências espirituais que Daniel teve, a gente volta aqui alguns capítulos, eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. A gente está lendo o capítulo 10 e lá no capítulo 6, Daniel já havia passado pela experiência da cova dos leões. E aí a gente pensa, a história de Daniel começa no capítulo 1. No capítulo 3 é indicado que Daniel não teve escolha. Teve o seu nome mudado, ele e seus amigos, que eram príncipes de outras províncias. Porém, Daniel se destacava na Babilônia. E diz a palavra do Senhor, que passa, missionária Beatriz, aniversariante do dia, passa de 17 anos a 80 anos preso. Já é uma injustiça no meu ponto de vista. Para chegar a 80 anos, Mateus, e ser lançado na cova dos leões. Preste atenção, crente. Não é o que fazemos que vai impedir que passemos por aflições. É como nós nos comportamos quando as aflições aparecem. Porque a Bíblia diz assim: não temas, Daniel, porque aqui nessa situação os persas já estavam armando. Você sabe como que o reinado da Babilônia caiu no império de Dario? Foram derrotados pelos persas, foram devastados. E quando chega aqui, Daniel envelhece. Ai, crente, passando o processo que não era dele. Daniel envelhece, passando tribulação, gente, pelo amor de Deus. O cara é raptado aos 17, aos 80 é lançado na cova. E no capítulo 10, já entregando quase a sua última profecia, ele ainda se depara com o reinado dos persas e dos medos, reinado da Grécia, que se juntaram contra o governo babilônico.
E diz a palavra do Senhor que Daniel já estava, como irmão David Lessa, cansado. Não por falta de fidelidade, porque quando eu fechei os meus olhos e repeti em torno de 5 vezes, eu fiz isso no quarto da minha casa. Eu fechei os meus olhos e imaginei Daniel, velho. Porque aqui, se ele foi no capítulo 6, aos 80 anos, lançado na cova, no capítulo 11, Joyce, no capítulo 10, ele estava mais velho ainda, Fran. Eu fiquei imaginando Daniel velho, dizendo, ouvindo o ser espiritual enviado da parte de Deus, dizendo para ele, eu vim por conta das tuas palavras. Reinado de Nabucodonosor, reinado de Dario, cova de leões, medos e persas e grécios, e Grécia, os gregos, não fizeram Daniel deixar de ser quem era. Estamos vivendo um tempo ridículo, de futilidade. Tudo é motivo para pecar, tudo é motivo para blasfemar, tudo é motivo para questionar, tudo é motivo para abrir mão do propósito, tudo é motivo. E eu estou pregando de uma pessoa que aos 17 anos, injustamente, porque ele já era fiel, Daniel não tinha que provar nada. Ele foi levado cativo para a Babilônia, encara Nabucodonosor, enfrenta Dario, é jogado na cova dos leões, porque tinha um grupo de gente que obviamente eram pecadores, tinham do que ser acusados, que naquele momento venceu. Por quê, querido? Diz uns historiadores, uns teólogos, não há uma confirmação, mas eu vou agregar essa informação aqui, que a cova dos leões não durou um dia, durou 6. Imagine se essa informação, Leandro, for verdade. Não sei. Estou agregando essa informação, tirando da questão bíblica, por conta do tempo de festa que era dado. Há uma avaliação histórica aqui sendo apresentada à igreja nessa noite. Não estou pregando como uma verdade bíblica, mas digamos que seja. O cara, depois de todo o sofrimento, aos 80 anos de idade, é obrigado a ficar com um monte de leões dentro da cova. Por quê? Porque ele era fiel. Porque ele servia e seguia a Deus. Porque ele orava 3 vezes. E o crente não quer um peteleco na pestana de mentira. Quando vai lavar de manhã e a cola solta, a pestana cai e já está murmurando. Querido, estamos vivendo um tempo que se esse ser, preste atenção, se esse ser poderoso parar na tua porta amanhã de manhã, ele vai poder dizer o que disse para Daniel: eu vim por conta das tuas palavras. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, pensa, um velhinho passando todo o histórico de processo, ouve do ser espiritual enviado por Deus para o fortalecer, para gerar expectativa, para revelar coisas futuras. E ele diz assim: porque tu, Daniel, aplicaste o teu coração a compreender. Compreender o quê? Por isso que eu quis fazer a narrativa de uma biografia rápida de Daniel, porque para mim, pastor Josmar, não tem compreensão. Eu não peco, eu sou fiel. Eu orava 3 vezes ao dia. Eu sou judeu. Eu fazia a minha parte. Eu não me contaminei com as iguarias do rei lá atrás. O que eu ganho de brinde? Cova dos leões. E aí diz a Bíblia que Daniel sempre... E aí eu fechei os meus olhos de novo dentro do quarto da minha casa. E eu falei, quero começar a fazer o que Daniel fez. Porque Daniel, o anjo diz para Daniel:
tu procuraste compreender. Falei, Senhor, me ensina a compreender o que sai errado. Senhor, me ensina a compreender o que o Senhor ainda não fez. Senhor, me ensina a compreender por que o Senhor permite que pessoas como a irmã Sueli passem por essa dor dessa enfermidade. Senhor, me ajude a compreender por que o Senhor não salvou o Vinícius antes dele morrer. Senhor, me ensina a compreender por que o Senhor não fez uma obra na vida do Gustavo, filho da Silvane, e ele morreu. Senhor, me ensina a compreender, porque eu vi o pastor Fernando pegar o caixão do Gabriel, de 6 meses de idade, e sepultar. Senhor, me ensina a compreender, porque aos 38 anos de idade, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe morreu no altar dirigindo uma vigília. Senhor, me ensina a compreender, porque que às vezes a igreja passa tanta dificuldade. Irmão, comecei a orar dentro de casa assim. Eu comecei a orar dentro de casa e falar assim, ei, eu preciso ter um entendimento do que estava acontecendo aqui. E diz assim, depois de tudo, além de compreensão, a Bíblia diz aqui, aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. E a humilhar-te perante o teu Deus. Eu fico pensando, Daniel, preocupado em estar orando e pedindo que Deus pudesse gerar compreensão no coração dele, de coisas que ele não sabia explicar, e ao mesmo tempo ele dizia, Senhor, não se sinta ofendido. Senhor, não fique chateado comigo, hein? Eu estou orando a respeito disso, mas seja feita a tua vontade. Eu estou orando a respeito disso, mas o Senhor é que tem o controle. Porque em seguida ele ouve o seguinte, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E aí Deus começa a se revelar. Você quer começar a entender o propósito de Deus? Se humilhe e compreende primeiro. Você quer começar a ter uma explicação do que Deus está permitindo acontecer na tua vida? Compreenda e se humilhe primeiro. Porque se você chegar diante de Deus com arrogância, Ele não vai te explicar. Ele não vai gerar expectativa no teu coração. Porque diz a Bíblia que aí começa uma conversação. Mas o príncipe do reino da Pérsia se depôs de fronte de mim 21 dias. Aí começa, além da explicação, chegar a solução. Diga para quem está do seu lado, quem ora, compreende e se humilha. Diga. Recebe resposta. Você precisa guardar isso, porque diz aqui, olha, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deus não tira Daniel de dentro daquele ambiente horrível. Porém, um anjo chamado Miguel, que não descia de qualquer jeito e a qualquer hora e por qualquer um. Está pegando? Para ele aparecer, tinha que ser algo especial. E esse ser desceu. Para que, Bia? Defender Daniel. Legislar a causa dele. Vocês estão entendendo que tem gente querendo, Miguel, não Miguel meu sobrinho não, que está por aí, na live. Ô Miguel, Senhor, traz Miguel, Gabriel, inventa até anjo, Rafael, traz qualquer Senhor, para me defender. O cara não se humilha, não compreende. Quando está em ambiente de hostilidade, deixa de orar. Se contamina o tempo inteiro com as iguarias do rei. Irmão, não se iluda não. Iguarias do rei não é só o que você come não, é o que você pratica. Ou você acha que Deus é cego? Está orando nessa noite, pedindo para Deus vir até você. Cuidado, que se tem gente que se Miguel descer hoje, a cabeça que roda é a tua. Porque a Bíblia diz aqui, após 21 dias de guerra, Deus dá ordem a Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E fiquei ali, porque ambiente de guerra
não impede Deus de fazer milagre. O que você está passando? Hoje eu recebi um testemunho, não vou falar o que é, depois eles vão dar o testemunho, do Edson e da Bruna. Eu cheguei em casa, hoje eu fui de manhã no médico, eu tinha consulta. E quando eu cheguei com a informação da Bruna: pastor, o milagre já aconteceu. Mas talvez por mais de 21 dias o anjo do mal, o capeta, o diabo cramunhão, rabudo, chifrudo, sei lá, Zé Maria, que tu vai chamar ele se colocou. Mas quando há integridade, compreensão, humilhação e oração, esse cabra vai ter que sair da tua frente. Não interessa se é rei da Pérsia, rei da Grécia, não interessa se é cova de leões, não interessa, meu filho, se é fornalha de fogo, porque tudo acontece dentro desse reinado babilônico, Dari e Nabucodonosor. Quando Deus encontra em você consolidação de fé, o capeta é vencido. Ele vai receber uma ordem. Tem gente aqui que está há muitos dias clamando e orando, mas eu vou te dar uma boa notícia: o céu já deu ordem para Miguel descer correndo. O céu já deu ordem para Miguel descer correndo. E quando acham que vai ser o teu fim, Miguel se põe na tua frente e diz: aqui não. Tu pode sair, porque o tempo de cantar na vida dele e na vida dela está chegando. O tempo de cantar na vida dele e na vida dela está chegando. Sai da frente aí. E você começa a ver o poder de Deus se manifestando. E olha o que diz o versículo 14 e 15: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é para muitos dias. Sabe o que Deus falou comigo quando eu li esse versículo? O diabo está querendo encerrar a tua história, mas ele vai ficar besta, porque Deus está prolongando o seu tempo, porque há algo ainda da parte de Deus para você viver na terra. E ele não tem poder: vou jogar o carro dele no muro, vou dar um tiro de fuzil nele na Avenida Brasil, eu vou botar ele doente, eu vou matar ele, eu vou fazer. Irmão, pode sair. Miguel já está na tua frente, querido. Ele já desceu, ele já recebeu uma ordem. Eu vou fechar as portas, já Deus provedor. Eu vou fechar as portas da igreja A, da igreja B, sei lá qual é o... Irmão, o diabo está tendo que passar na frente das igrejas, querendo fechar as igrejas, mas Miguel já está na porta. E ele tem que passar voado, não tem assunto. Ele não vai conseguir nada aqui. Igreja do Senhor, pastor Paulo, pastores dessa casa, pastora presidente Jaqueline, pastor Josmar, pastor Lexon, pastor Ismael, os missionários da igreja, pastor Fernando, pastor Mateus, pastora Débora, pastor Christian. Ele vem toda hora, mas toda hora ele se depara com Miguel na porta. Miguel está com a espada na frente do teu filho, querido. Mamães, Miguel está com a espada na frente dos teus filhos. Talaciahai. Miguel está com a espada na frente dele. Fala: não vem não, que aqui os dias serão derradeiros. Não vem para cá não, porque os teus dias, rei da Pérsia, rei da Grécia, estão contados. Tem uma espada. Falei com a missionária Helena ali atrás. Toda vez que o diabo vinha sapatear, dizendo o que ia fazer e acontecer, eu falei: tu não pode nada, cara. Tem um anjo na frente deles. Tu não manda na minha vida, tu não manda na minha casa, tu não manda na minha família, tu não manda nos meus filhos, tu não manda nos meus netos, tu não manda nem na igreja que eu sou pastora, tu não manda em Petrópolis, tu não manda em Aveiro, tu não manda em Bragança, tu não manda em Xerém, tu não manda na Penha, tu não manda.
porque já tem um anjo na tua frente. Essa obra vai ser concluída, essa casa vai ser construída, essa empresa vai crescer, os teus filhos você vai ver frutificando. E acabou. Aleluia. Versículo 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Versículo 19. E disse: não temas. Diga para quem está do seu lado, como se você fosse porta-voz do céu agora. Não quero que ninguém fique sem essa frase. Perceber que tem alguém na tua frente que não tem ninguém, bate no ombro, dá o teu jeito. Aí na portaria, lá no pastor, aí fora Marquinhos, Patrícia, missionário Ailton, forte. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: não temas. Não temas. Não temas. Vou repetir: não temas. Vou falar de novo: não temas. Eu vou gritar: não temas. Alácia, ai, não temas. Sabe por quê? Homem muito desejado. Respira fundo aí, igreja. Vamos lá, exercício de respiração. Aqui é uma ordem que está saindo do altar. Respira e solta. Por quê, irmã Sueli? Paz seja contigo. No meio da tempestade, porque a Bíblia diz que Daniel permaneceu diante dos persas. Mas o anjo veio e disse para ele: não temas, paz seja contigo. Quem está em paz não quer briga com ninguém, porque ele sabe que tem alguém brigando por ele. Tem alguém brigando. Essa semana foi uma semana de desafios para o pastor, para mim, para os meus filhos em Portugal, para as noras. Satanás se levantou com fúria. E eu vivi ontem uma das maiores experiências de rapidez e velocidade. Velocidade, constância. Fiquei chocada, porque eu ainda me surpreendo todo dia com o que Deus faz, sabia? Eu fico assim, cara, Deus é surreal. Eu estava com o telefone nas orelhas, participando de uma reunião online, num outro telefone com o pastor. Eu estava ouvindo 2 áudios que eu recebi, e o pastor estava fazendo a reunião com a minha geração, que escolheu a santidade. E o diabo falando no telefone, irmão, pega isso aí. E o cão falando no telefone. E o pastor sem ouvir, porque eu estava no telefone, porque ele estava em reunião. Irmão, é velocidade da luz. É velocidade da luz. Caraca, é velocidade da luz. Meu amigo, o capeta está sem entender até agora. Velocidade da luz. E o diabo falando: não vai ter vida. E o pastor: vocês vão gerar. Aí eu: eita! Não vai ter fruto. E o pastor: vai crescer. Aí eu dizendo: o que está acontecendo aqui, varão? Eu ouvindo no secreto o áudio. E eu ouvi, irmã Sueli. Aí eu comecei a falar: Jesus, vou rodar. Falei: não, mas eu tenho que escutar e tenho que continuar aqui. Eu fiquei assustada. Porque isso aí, pastor. Gente, o homem, depois ele diz que não é Paulinho de Xerém. Você está louco? O que Deus fez ontem dentro daquela sala foi algo surreal. Eu não estou contando alguma coisa que aconteceu, Franklin e Aline, com alguém. Eu estou dizendo que eu vivi.
diretores gerais dessa igreja. Enquanto Satanás lançava uma maldição, Deus usava a boca profética para derrubar principados e potestades do mundo espiritual. Você pode não estar ouvindo o que o diabo está falando, mas ouvindo ou não, Miguel já está cortando tudo, querido. Já está derrubando tudo. Como não servir a esse Deus? Como não servir? Foi rápido. Isso, sim, Paulo. Isso. Começou a chorar Daniel. Começou a chorar a pastora Débora. Acontecendo um mover via ligação. Brasil, Portugal, inferno e céu. Falei, Jesus, tu é rápido. Aí eu entrei para o quarto. Fiquei andando lá no meu quarto e falando: paz seja contigo. Não temas, homem muito desejado. E aí o Senhor falou: está animada agora, minha filha? Eu falei: estou animada, Senhor. Porque diz aqui no versículo 19: anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me, disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Sabe o que eu entendo com essa fala de Daniel aqui? Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Eu falei, cara, não é que é assim? Daniel estava onde nessa cena aqui? No meio dos persas. E sozinho, porque na hora que o bicho pegou, os amigos raparam fora porque tiveram medo. A Bíblia diz que Daniel cai de 4, de joelhos sobre as palmas das mãos. Então a posição que Daniel estava era de 4. A Bíblia diz que quando ele levantou e se pôs de pé, a presença do Eterno era tão grande que ele tremia. Vai ler Bíblia. E aí depois dessa voz de comando, desse ataque do céu, ataque do inferno, tudo junto ali no ambiente que ele estava, ele diz assim: tô tranquilo, tô na nave, tá suave, tô de boa. Mas ele continuava, pega a visão, vira essa chave, crente. Ele continuava no mesmo ambiente dos persas, está pegando aí? Mas ele fala o seguinte no verso 19: fala, meu Senhor, tô tranquilo, tô suave na nave, porque o Senhor me confortou. E hoje eu vim trazer e peço você que fique de pé, por favor. Hoje eu vim trazer essa palavra de conforto ao teu coração. O ambiente ainda é dos persas. Porém o rei da Pérsia se levantou para impedir. Impedir o quê? Que Daniel fosse deportado. Quem é deportado está sendo deportado de um país estrangeiro para o seu país. Quando você vai ilegalmente para os Estados Unidos, vamos usar assim o que é mais evidenciado, que o visto é mais difícil de ser conseguido. Quando você está lá ilegalmente, ainda que tenha sido levado, como Daniel foi levado para Babilônia. A Bíblia diz que depois que isso acontece, ele entrega a sua visão sobre coisas futuras, derradeiras. Ele é deportado porque o rei da Pérsia, junto com o rei da Grécia, junto com o capeta, com o diabo, com Satanás, com o cramunhão, nunca vai ter poder de impedir Miguel de exercer o comando do Pai. E hoje eu vim declarar que Miguel já se levantou, Bia. E é verdade, eu estou falando porque essa semana eu vi uma foto das criaturas e Deus falou comigo: já me levantei. Falei, caramba, ontem, nessa velocidade da luz, entre a autoridade profética do sacerdote da casa, porque ontem ali não era só o pastor Paulo, estávamos ali como sacerdotes, profetizando sobre a vida dos nossos filhos e netos, gente, que está mexendo a criança.
Só dia 11 de maio que eu vou saber o sexo, já estou enlouquecida. Já mandei uma mala de roupinha, mas agora eu quero saber a cor. E nós estávamos declarando, o pastor como sacerdote, pleno e total da casa, estava profetizando, e eu vi ali os meus filhos chorando, minhas noras sendo envolvidos com a glória, mesmo no ambiente dos persas, mesmo numa terra estrangeira, está entendendo, irmão? E eu vi o Senhor, falei, meu Deus, o Senhor já se levantou, botou Miguel na frente dessa situação e está cortando as cabeças. E hoje a gente viu o resultado da autoridade outorgada do céu na vida do pastor. E o Senhor agiu rápido, porque quem estava no retiro, e lembra que Deus falou que não ia permitir mais que o inimigo atravessasse o caminho da igreja. O povo tem que guardar a profecia, hein? Porque a Bíblia diz que se não houver profecia, a igreja se corrompe. E Deus falou lá que o diabo estava proibido de atrapalhar o crescimento da Deus provedor, que ele estava recebendo uma ordem para sair. E quando isso aconteceu, eu falei com o pastor e com 2 ou 3 irmãos, que eu via uma cápsula. Escute isso. Vocês lembram na hora da ministração que eu fui até o celular e disse, essa mesma glória está envolvendo Portugal agora. E conforme o Senhor falava naquele lugar, eu via uma cápsula como se fosse uma bolha transparente. Foi algo muito espiritual, envolvendo toda a liderança dessa igreja. Aquilo crescia assim, ó, pegava um, puf, aquela hora que foi os pastores e missionários para frente lá do altar que estávamos utilizando no retiro. E naquele momento Deus falou que Satanás, o atravessador, o bloqueador, o ladrão de alegria, estava recebendo uma ordem. Sabe por quê, pastor? Porque Miguel se levantou a favor desta obra. E ele está com uma espada, se atravessar a frente dele para tentar confrontar o exército do Deus vivo, vai tomar espadada. Ah, mas no meu trabalho tem alguém se levantando, vai perder a cabeça. Vai tomando posse, irmão, porque tem gente que vai me ligar amanhã para dar testemunho, hein? Satanás colocou uma amizade errada na vida do meu filho, irmão. Ou esse amigo se converte, ou Miguel corta a cabeça dele também. Ah, Satanás colocou uma periguete no caminho da minha família. Ou a periguete se converte, mulher de Deus, que Maria Madalena se converteu. Ou sabe o que vai acontecer? Miguel corta a cabeça dela. Ah, tem um perigueto. Zaqueu, que era cobrador de impostos, não se converteu, não? Ou se converte ou corta a cabeça dele, Miguel. Hoje eu estou liberando o Miguel para agir, porque Deus falou comigo, pregue isso na minha casa hoje. Ninguém vai atrapalhar os projetos do céu na tua vida. Ninguém vai atrapalhar os projetos de Deus na vida dessa igreja. A Deus provedor 2024 vai expandir para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás, em todos os lugares que o Senhor quiser que ela cresça. E quem entrar na frente vai ter a cabeça cortada. Porque Daniel encerra entregando a palavra profética sobre profecias futuras, vindouras. E ali ele encerra o seu ministério profético, deportado. O rei não impediu, Satanás não pôde impedir Daniel de alcançar a plenitude do que Deus tinha para ele. Porque o Senhor já ouviu a tua oração. Dê a mão a quem está do seu lado. Eu quero orar profeticamente nesta noite, conforme Deus ministrou ao meu coração que fizesse. Eu quero profetizar algo. Tem gente ainda sozinha, não quero ninguém. Isso. Dê a mão, não fique sozinho não. Isso, obrigado, Júlio.
Aí, ó, esposa da irmã Eli, dá a mão, ninguém sozinho. Isso, Marcelo. Eu vou descer, porque eu não vou ficar sozinha, que eu não sou besta. Eu quero orar nessa noite. Pastor Josmar, tá aí, Miguel, né? Sabe por quê? Porque as nossas orações serão ouvidas. O Senhor vai vir por conta das orações que vamos fazer em parceria nessa noite. E o anjo do Senhor já está aqui, já recebeu uma ordem para entrar dentro desse ambiente. E não tem demônio, não tem potestade. E se você entrou aqui nessa noite, é porque esta palavra profética vai também alcançar a sua vida, a sua casa. Se você está em casa e existe a possibilidade de dar mão a alguém. Ah, mas tem 10, só 5 quer dar mão. Mas os 5 serão suficientes para que o reino da Pérsia, da Grécia, para que a Babilônia seja derrotada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está aqui, a tua igreja. Nessa noite, ó Pai. Eu sinto no meu espírito que o Senhor está movendo o mundo espiritual. Senhor, existe algo muito forte acontecendo nesta noite. O rei da Pérsia não se levanta à toa. Ele está preocupado, porque algo grande está para acontecer. Senhor, visita agora os filhos, as filhas, as casas, os netos, marido, as esposas. Visita as igrejas da Deus Provedor no mundo inteiro. Cada líder, cada pastor, cada obreiro, cada servo. Aqueles, ó Deus, que estão nos seus trabalhos, mas tem familiares aqui representando. Em o nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora ao mundo espiritual, para que saia da frente da tua igreja, Senhor. Porque hoje é a noite do rei da Pérsia cair por terra, e de o Senhor estabelecer o tempo de milagre na vida de cada um que está aqui dentro desta casa. Aqueles que estão nas suas casas, Senhor, visita agora na cozinha, no quarto, na sala, na varanda, no corredor, no banheiro. Aqueles que entraram, Senhor, e foram orar porque não puderam contar com um aliado. Mas Miguel também se levantou ao teu favor. Deus, dá vitória à tua casa, dá vitória à tua igreja, que é, Senhor, o maior projeto da face da terra. Dá vitória aos teus filhos nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para quem está do seu lado: o Senhor hoje veio por sua causa. O Senhor hoje veio por sua causa. Você pode sentar dando glória e exaltando o nome do Senhor. Amém?